E sobre esse assunto, a gente convidou para conversar um dos maiores juristas do país, Ives Gandra Martins, doutor em Direito, jurista, professor emérito do Mackenzie. Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN Brasil. Um bom dia, viu? Bom dia, como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem também. A gente mostrou aí agora há pouquinho, professor, a presença do empresário Luciano Hang, né? A ausência de membros do Supremo Tribunal Federal, do presidente da Suprema Corte. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, gostaríamos de saber qual é a avaliação do senhor a respeito da operação, a respeito da busca e apreensão contra esses empresários. O fato de eles falarem naquele grupo privado de conversa que eles preferem um golpe de Estado a um novo mandato para o ex-presidente Lula, configura crime? Não, eu, apesar de respeitar os ministros da Suprema Corte, eu estou absolutamente convencido de que não houve crime nenhum, uma manifestação, até uma força de expressão, porque é absolutamente impossível imaginar 8 empresários capazes de dar um golpe de Estado contra as Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras, o risco de darem um golpe é 0 multiplicado por 0, dividido por 0, somado a 0. Não há a menor possibilidade. Eu sou professor da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, professor emérito lá também. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional, quando eram coronéis. E eu estou convencido, conhecendo perfeitamente, que são escravos da Constituição, são cumpridores da lei. De tal maneira que pensar que 8 empresários pudessem armar, comprar tanques, aviões, etc., armar forças paralelas para impor ao Exército Brasileiro é algo delirante, é impossível, não há a menor possibilidade. De tal maneira que foi uma força de expressão, como se, por exemplo, no estádio de futebol, quando xinga-se o juiz de ladrão ou atinge a mãe do juiz com xingamentos, isso não significa que há a menor possibilidade de ser aquele juiz ladrão ou as mães não serem mulheres honestas. O que vale dizer, há certas forças de expressão que são colocadas como quem dissesse: até isto eu preferiria do que ter o presidente Lula, que foi exatamente o que eles disseram, numa conversa privada, numa conversa sem nenhuma intenção de tornar público, conversa entre eles, conversa evidentemente sem nenhuma força, sem nenhuma intenção, sem a possibilidade material de pegarem armas para tentar fazer. Então, a meu ver, apesar de amizade, admiração, livros escritos com o ministro Alexandre de Moraes, que eu considero um grande constitucionalista, eu tenho a impressão que essa decisão ele não foi feliz. De rigor, atingiu a liberdade de expressão, que é um bem maior na democracia. Se nós não tivermos liberdade de expressão, quando apenas estamos falando, veja, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil, nós sabemos que todos os países que o comunismo entrou pela eleição, depois se transformaram numa ditadura, veja, por exemplo, Nicarágua, veja, por exemplo, Venezuela. Então, o que nós permitimos, porque é a liberdade de expressão, cada um pode adotar a linha ideológica que pretender. O que não é possível é atos contra a democracia, atos. E esses atos, evidentemente, não havia a menor possibilidade de fazerem e não houve. Razão pela qual, mesmo com respeito e admiração que eu tenho pelo Alexandre, eu não posso, evidentemente, concordar com a decisão. Mas a minha palavra é apenas de um velho professor de direito constitucional, não tenho a força da caneta. Bom dia também, professor. Nós estamos aqui com Ives Gandra, que é jurista, professor emérito do Mackenzie. Se você está chegando agora aqui na tela da CNN, você também está acompanhando trechos do desfile do 7 de setembro que estão acontecendo neste momento lá em Brasília, na capital federal. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte: a democracia brasileira, né, quem pensou na democracia, formatou a democracia brasileira, pensou num equilíbrio perfeito entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Em que momento essa ruptura acontece, na visão do senhor, e o que precisa acontecer
para voltar, se é que já houve esse equilíbrio perfeito, para que os poderes possam agir em harmonia e em sintonia? Bem, a harmonia de independência dos poderes nós tivemos definido no artigo 2º da Constituição. E no título 4º da Constituição nós tivemos a colocação da importância e a competência de atribuições dos 3 poderes. Em primeiro, o legislativo, porque no legislativo eu tenho situação e oposição, toda a representação do povo brasileiro. Em segundo lugar, o executivo, onde eu tenho só a maioria do povo brasileiro. E no terceiro, o poder judiciário, que vem em terceiro lugar, porque ele não representa o povo, representa a lei que não faz, porque ela é feita pelos outros poderes. De tal maneira que pensaram bem os constituintes em 88. E até 2002 não tivemos problema nenhum. Nós tínhamos um Supremo, que era apenas guardião da Constituição, tínhamos um ministro lá excepcional, que era o ministro Moreira Alves, diziam que o Supremo era o guardião da Constituição, o ministro Moreira Alves era o guardião do Supremo, e o Supremo exercia as funções sem invadir competência de outros poderes. De 2003 para cá que nós tivemos um crescimento, digamos, de um ativismo judicial maior. Eles foram se dando a interpretação de uma corrente doutrinária que é do consequencialismo jurídico, que eles poderiam atuar nos vácuos legislativos ou então corrigir rumos do executivo, que não foi o que os constituintes pensaram. Como eu participei de debates constituintes, comentei com o Celso Bastos a Constituição em mais de 10 mil páginas, em 15 volumes pela Saraiva, na verdade eu vi perfeitamente que a intenção dos constituintes, que saíam de um regime onde havia um poder dominando os outros, que era o executivo, dominando os outros 2, nós tínhamos que querer harmonia e independência dos poderes. Eu acho que a partir de 2002 nós começamos, mas nós tivemos, digamos, nesses últimos anos, uma intervenção ainda maior, porque eles passaram decididamente a legislar, passaram a tomar medidas, enfim, que eram da competência do Legislativo. Até o regimento do Senado, no impeachment da presidente Dilma, foi reescrito pelo Supremo, quando deveria ser aquele mesmo que foi adotado para o impeachment do presidente Collor, redigido pelo próprio Senado. E nós vimos, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal assumindo a função de acusador, as funções que eram típicas do Ministério Público. Diz o artigo 129 da Constituição que a ação penal é privativa do Ministério Público. Depois, o Poder Judiciário pode, pelo artigo 129, tomar a iniciativa de iniciar. Quando no inquérito, por exemplo, do fake news, nós tivemos o Procurador-Geral da República pedindo o arquivamento, e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, mantendo por 3 anos um inquérito, quando foi pedido pelo autor, aquele que é o titular da ação penal, que prejudica inclusive a própria advocacia, porque se não respeita o Ministério Público e passa a ser acusador em vez do Ministério Público ser, é evidente, quem acusa e julga, o advogado não tem função nenhuma de defesa, porque ao mesmo tempo que ele está acusando, investigando, acusando e julgando, o advogado o que vai fazer? Ele já não tem mais, porque quem vai julgar é quem está acusando. Então eu tenho a impressão que, apesar da admiração que eu tenho pelo ministro Alexandre de Moraes, temos livros escritos juntos, participamos de bancas de doutoramento juntos, sei perfeitamente, seu livro, os seus comentários da Constituição estão com mais de 40 edições, quer dizer, é um sucesso absoluto editorial, e eu o cito muitas vezes. Apesar disso, tenho a impressão que, como disse o ministro Marco Aurélio de Mello, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, é um inquérito do fim do mundo. E esta é a razão pela qual, como um velho professor de direito constitucional, com o respeito que merece todos os ministros do Supremo, acho que eles não estão respeitando o que os constituintes fizeram em 1988, com o que os constituintes pretenderam, ter uma democracia em que os poderes fossem harmônicos e independentes.
Professor, o senhor como uma figura que acompanha a nossa história há tanto tempo, né, em diversos aspectos, sob diversos aspectos, o senhor avalia que esse processo eleitoral que nós estamos vivendo agora, atravessando e atravessaremos até provavelmente o dia 30 de outubro, data do segundo turno, ele terminará bem, ou seja, ele terminará com respeito ao resultado das urnas, independentemente do resultado, ou o senhor avalia que há algum risco, por mais tênue que seja, algum risco de ruptura institucional? Não, eu não vejo nenhum risco de ruptura institucional. Veja o seguinte, a única ruptura institucional poderia ser feita pelas Forças Armadas. Eu sou professor de lá há 33 anos da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Leciono num curso em os coronéis daquele ano serão escolhidos, dentre os coronéis que fazem esse curso, do CPAX, os generais daquele ano. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas, entende? Toleraram as minhas aulas, entende? Mas eu sei perfeitamente, na hora dos debates nessas aulas, o espírito democrático de todos eles. Eles ficam um ano na Praia Vermelha, estudando exclusivamente problemas nacionais e internacionais, não mais artes marciais, exclusivamente para conhecer o que é o Brasil politicamente, o que é o Brasil economicamente. E eles são escravos da Constituição. O curso foi criado em 89 para que todos respeitassem a Constituição. Sem Forças Armadas não há possibilidade de golpe. E o próprio presidente Bolsonaro tem dito que respeitará os resultados das urnas. De tal maneira que, na minha visão de professor emérito da escola, a gente perdemos o áudio exatamente agora. Aqueles que estão colocando que há possibilidade de golpe, eu estou convencido que são aqueles que querem atribuir, digamos, às Forças Armadas essa possibilidade que não tem. De rigor, eu, até como presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio do Estado de São Paulo, nós fizemos uma declaração em defesa das instituições democráticas, em que dissemos: democracia sempre, golpe jamais. E o que é elementar, fundamental numa democracia, combater a corrupção. O combate à corrupção é o mais importante. Corruptos não deveriam nunca participar do governo, teriam que ser banidos do governo. Esse é, na minha opinião, os três pilares. Nunca golpe, democracia sempre, combate à corrupção permanente. Estou convencido que qualquer que sejam os resultados eleitorais no dia 30 de outubro, eles serão rigorosamente respeitados. Sem Forças Armadas não há golpe e não há a menor possibilidade das Forças Armadas darem um golpe nesse país. Professor, falando nesse desequilíbrio, né, que o senhor mesmo já reconheceu que existe hoje entre os nossos poderes, é apenas o Judiciário, é só o Supremo que anda pisando fora das quatro linhas? Eu gostaria de ouvir o senhor também. Bem, o que tem acontecido é o seguinte: como, de certa forma, o Supremo, que tem grandes ministros, grandes juristas, tem, digamos, desbordado das suas competências no Supremo Tribunal Federal, constitucionais, por exemplo, quando eles legislaram, no caso do deputado Daniel Silveira, criando uma exceção que não está no artigo 53, que diz quaisquer manifestações de palavras. Eles disseram quaisquer manifestações de palavras, menos quando se atinge a Lei de Segurança Nacional. O que vale dizer, a inviolabilidade teve uma exceção criada constitucionalmente pelo Supremo e não pelos constituintes. Então, quando o Supremo faz, o que ocorre? Muitos magistrados, eu tenho conversado com muitos deles, porque eu dou palestras também em escolas de magistratura, e sou professor emérito da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Eu sinto que muitos magistrados se sentem desconfortáveis com esse, digamos, ativismo judicial da Suprema Corte. E isso traz uma insegurança jurídica
para o jurisdicionado. Todo o povo brasileiro fica sempre com um receio, até de manifestações. Eu tenho ouvido de pessoas, quando estou em conferências, em palestras, de que será que nós podemos dizer isso? Se nós não podemos, não vamos ser possivelmente punidos, porque o conceito de democracia passou a ser aquele que a Suprema Corte diz que é democrático no país. Tudo isso termina tendo um reflexo que não é positivo em todo o escalão da magistratura. Agora, qual é o meu sonho, o meu desejo, a minha esperança? Eu conheço a qualidade dos ministros, tenho livros escritos com 7 desses ministros, sei que são grandes juristas. Eu tenho a impressão que se nós, brasileiros, batêssemos na mesma tecla para que eles voltassem a ser o tempo em que o Supremo era a mais respeitada instituição do país, na época de Moreira Alves, de Cordeiro Guerra, de Sidney Sanches, dos Galotes, de Mar Galvão, daqueles que formaram essa imagem extraordinária da Suprema Corte, eles têm qualidades para voltarem a ser o que a instituição era. Então, meu grande sonho de um velho advogado, de um velho professor de Direito Constitucional, eles possam voltar. Minha esperança é que eles, percebendo que está havendo uma reação popular contra esse ativismo judicial, uma sensação de segurança jurídica, como eles são muito competentes e são idôneos, eu tenho a esperança que um dia volte a fazer aquilo que fazia os antigos ministros supremos, transformando a Corte Constitucional do nosso país como realmente a instituição, uma das instituições mais respeitadas do país. Bom, nós conversamos aqui na CNN com o doutor e jurista Ives Gandra Martins, professor emérito da Universidade Mackenzie. Professor, muito obrigado pela entrevista, um bom feriado ao senhor e até a próxima. E igualmente, os amigos, um grande abraço a todos.